Então, vamos começar matelaçando as nossas duas partes aqui, que seria o forro superior do espelho e o forro superior lateral. Então, como é que eu faço esse meu matelacê? Eu vou no ferro quente, tá? Pode até ser ferro a vapor. Passo o meu tecido aqui fora, primeiro. Depois eu coloco sobre a minha manta e passo de leve, tá? Em toda a peça para ele fixar esse tecido aqui, tá? Daí eu pego a minha régua com giz ou a caneta que apaga, tá? Vou medir aqui. Aqui deu 24, então a metade aqui são 12. E eu passo um traçado aqui. Tanto na horizontal como aqui na vertical também. Então, aqui deu... Opa, aqui eu já tinha feito, né? 24 ali, então a metade era 12, aqui deu 14, então a metade é 7. Eu gosto de encontrar esse centro pra minha peça ficar bem retinha, tá? Então, eu vou usar aqui o ângulo de 45 graus da minha régua. E vou posicionar aqui nessa linha e parar bem aqui onde encontrou as duas, tá? Aqui tanto faz se você coloca aqui ou aqui, tá? Eu sempre prefiro colocar na maior, que é melhor para mim posicionar. Então, centralizo bem aqui. E eu uso essa fita adesiva aqui, que ela tem 2,5 de largura, tá? E vou colar aqui. Colei a fita, vou pra máquina e vou passar uma costura nessa lateral da fita. Sem cortar o fio, eu viro a minha peça e passo aqui do outro lado da fita. Sem cortar o fio aqui também, eu retiro essa fita e coloco sobre essa última costura. E vou costurando até o final, tá? Vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, aqui a gente começa a costura em um lado da fita, costura bem rente, tá? A borda dela até o final. Quando chega aqui no final, você não corta o fio, você vira o trabalho, né? E daí começa novamente do outro lado da fita. A filmagem aqui não ficou muito boa. Então, daí você vai, costura aqui até o final da fita. Também não corta o fio. Levanta o pezinho, retira a fita e cola ela sobre a última costura que a gente fez. Novamente, vamos do outro lado da fita, né? E costuramos também. Então, essa etapa a gente vai repetir até o final. Costura até o final, levanta o calcador, tira a fita e coloca na última costura, tá? Então, a gente vai fazer isso dos dois lados aqui, tá? Termina esse lado, depois faz o outro lado também. Fiz uma telacê aqui de um lado e agora a gente vai fazer na outra direção. Então, a gente pega a nossa régua novamente, antes a gente colocou nessa direção, agora colocamos no outro risquinho aqui, no ângulo de 45 graus. Novamente, posiciona bem no centro, verifica se esse risco aqui vai estar seguindo aqui retinho, né? E cola novamente a nossa fita. E agora eu vou pra máquina e vou fazer o mesmo processo que fiz desse outro lado, tá? Então, aproveitei e fiz aqui nas 4 partes, que seria aqui no forro lateral superior e no forro superior do espelho, né? Então, o que que a gente faz agora? Aonde está a nossa marcação de centro, a gente
posiciona aqui o nosso molde, né? Bem aqui no centro. Aqui, se você quiser dobrar na horizontal, também pode, para seguir bem certinho, tá? Com o risco. Que daí a peça vai ficar bem retinha, tá? Fazendo dessa forma. Se você seguir o centro do seu molde e a marcação aqui da nossa peça matelaçada. Então, eu vou fazer o quê? Vou riscar aqui as 2 vezes, né? O meu forro superior e aqui as 2 vezes o forro superior lateral. Vou passar uma costura sobre esse risco e recortar rente à costura, tá? Fiz a costurinha sobre o risco e recortei aqui rente à costura nas 4 partes. Então, vamos para a montagem do forro da nossa bolsa, tá? Vamos iniciar aqui pelo zíper. Vamos fazer o acabamento nas 2 pontas. Pego o tecido direito com direito e coloco um na frente e um nas costas do meu zíper. Vou para a máquina e vou passar aqui uma costura com a distância de 1 centímetro. Se você preferir, pode fazer um risco aqui para ficar bem retinho, tá? Então, faço uma costura reforçada, posso passar e fazer o retrocesso umas 2, 3 vezes. Faço isso dos 2 lados, tá? E depois é só desvirar os 2 recortes, que daí vai dar o acabamento nas 2 pontas, tá? Fiz o acabamento aqui nas 2 pontas, daí eu vou pegar uma dessas partes do forro superior do espelho, também vou fazer um pique aqui no meio. Ficou um pique gigante. Então, tá, deixa eu ver. Daí, eu vou pegar o meu bolso interno também, o molde do meu bolso interno, e vou fazer o seguinte. Aqui na parte superior também eu tenho que fazer uma marcação, tá? Então, a marcação que tá na parte superior do meu zíper, eu vou posicionar aqui com o meu pique. E vou passar aqui uma costurinha de segurança rente à borda, tá? Com pezinho normal. Depois, eu vou pegar uma parte desse meu bolso interno, vou colocar aqui sobre o meu zíper, direito com direito, tá? Direito da peça com direito do meu forro. Aqui é na largura de 26, para encaixar bem certinho aqui na parte superior, tá? E aqui sim eu vou passar uma costura com calcador de zíper, tá? Eu vou fazer essa etapa e volto para mostrar como ficou. Então, prendi o meu zíper e meu forro aqui na parte superior, né? Costurei aqui. Agora, a gente vai pegar, tombar essa costura aqui pra cima. E vamos passar um pesponto aqui rente a essa borda, tá? Fiz o pesponto aqui na parte superior do zíper e agora a gente vai fazer a parte de baixo aqui do nosso forro. Então, a gente pega aqui uma parte do forro do espelho, que é um quadrado de 26 por 26. Então, aqui, se o teu tecido tem pé, já deixa ele na posição certinha aqui de pé, né, no caso, para não ficar a peça depois de ponta cabeça, o forro. Então, aqui ele vai ficar assim, o meu tecidinho, né? Eu vou pegar aqui a parte que a gente costurou com o zíper e vou posicionar direito do zíper com esse direito aqui do meu forro. Então, vou virar aqui a minha peça
E vou pra máquina e também vou passar aqui uma costurinha de segurança rente a essa borda, tá? Depois de feito isso, eu venho com o outro bolso interno, a outra parte, né? E vou posicionar direito do meu forro, aqui direito do meu forro, com o avesso do meu zíper. Então, coloco aqui e vou para a máquina e passo novamente aqui uma costurinha com o calcador de zíper, tá? Então, já costurei aqui a parte de baixo do meu forro junto com a outra parte do bolso. Então, a gente desvira, né, a nossa peça. Abre aqui, pode vincar aqui com a unha a parte de baixo, né? Vira, vinca aqui também o lado direito. E também vou passar aqui um pespontinho rente à borda do lado de baixo do meu zíper. Fiz o pesponto aqui na parte inferior do meu zíper e essa parte agora a gente reserva por enquanto. Então, vamos pegar e fazer as outras partes do nosso forro. Então, a gente pega o forro do espelho, juntamente com a parte, com o forro superior do espelho. Então, a gente já deixa posicionado certinho aqui, sempre se tiver direção o pé, sempre na posição correta, tá? Com o pé pra cima. Pra não ficar a peça de ponta cabeça. Pegamos também aqui as duas partes laterais superior, já posicionamos aqui também. E juntamente com o nosso forro lateral, tá? Da mesma forma, deixando sempre com o direito pra cima e com o pé pra cima também, certinho, né? Então, a gente vai passar uma costura de 0,75 centímetros pra ele se igualar aqui com essa lateral aqui. Então, se sua máquina for industrial e a distância for... desculpa. Na verdade, a industrial, a margem de costura é de 0,5. Então, você vai ter que fazer uma marcação aqui de 0,75 para ficar certinho para igualar depois as laterais, tá? Então, a gente coloca todos aqui direito com direito. E vai pra máquina e sem cortar o fio, a gente já faz as 3 peças, tá? Faz primeiro essa, encaixa depois essa e depois essa. Dessa forma, fica mais ágil a nossa produção. Depois, a gente tomba para cima e vai pespontar aqui rente à borda, como a gente fez aqui na parte com o zíper. Então, a gente já faz também nas 3 partes, sem cortar o fio, tá? Costurei aqui as 3 peças, tá? Então, agora eu vou vir aqui, vou tombar aqui pro lado de cima, esse excesso de costura, né? E vou pespontar aqui rente à borda, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui na parte com zíper. Vou fazer isso nas 3 partes, tá? Finalizei aqui as 3 partes, né? Fiz o pespontinho. Agora, a gente pode cortar aqui o nosso fio. E elas têm que ficar aqui com 38 centímetros, tá? De altura, todas as partes. Provavelmente essa parte que você colocou o zíper, a gente vai ter que refilar, tá? Ó, ela tá com 39, a gente tem que tirar 1 centímetro. Vai depender da largura do teu zíper também. Aqui eu estou utilizando o zíper largo, talvez com o zíper fino dê certinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Aqui no nosso bolso, aqui tá a nossa peça, aqui a nossa parte do forro, e aqui a gente tem o bolso. Vamos unir aqui a parte de baixo desse bolso, tá? Passar uma costurinha aqui, unindo essa parte aqui. Depois a gente refila, né? Deixa ele aqui com a altura, a nossa peça com a altura de 38 centímetros. E depois disso, a gente pode emendar aqui as laterais. Então, a gente vai colocar as 2 laterais aqui.
certo? Depois a gente vem com a outra parte que não tem o zíper, costura nessa lateral aqui e na outra lateral também, tá? Então, eu vou fazer essa etapa e volto pra mostrar como ficou. Não esquecer de fechar o nosso bolsinho, tá? Costurei aqui a parte de baixo do meu bolso. E eu esqueci de falar, depois a gente vai costurar ele junto nas laterais, tá? Então, quero também compartilhar com vocês um segredinho para as costuras aqui baterem e ficar bem retinha. Então, assim, eu coloco um alfinete, né? Bem na emenda das costuras e costuro aqui primeiro, antes de passar a costura em toda a lateral. Ó, daí assim ele não tem como ficar torto. Ou se fica torto, você desmancha e faz novamente. Evita de você ter que desmanchar a lateral inteira caso não bata essa emenda, tá? Costurei aqui os 4 lados, tá? E eu estou utilizando a costura com 0,75. Então, o molde foi feito para essa medida. Então, se você estiver utilizando a máquina industrial com a margem de 0,5 centímetro, aqui no molde, ao invés dos 4,5 que a gente colocou, a gente coloca só 4 centímetros, tá? Marca 4 centímetros e daí risca. Aí você pode fechar aqui normalmente com os 0,5 centímetros, tá? Porque aqui vai ser encaixada uma alça com 3 centímetros. Então, se você estiver usando a máquina industrial com 0,5 centímetro, muda aqui para 4 centímetros. Se sua máquina for a doméstica, permanece os 4,5 centímetros, ok? Então, aqui, agora a gente une frente com frente, né? E passa aqui, encaixa as costuras certinho, tá? E vai passar uma costura também com um pezinho de máquina pra fechar aqui a parte de baixo, tá? Fiz aqui a costura na parte inferior da minha bolsa, né? Do forro da minha bolsa. E agora eu vou fazer a caixinha de leite. Então, para isso, eu vou pegar a minha régua e vou riscar 4 centímetros. Então, eu deixo 4 centímetros a partir aqui dessa borda e 4 centímetros a partir da minha costura, tá? Feito isso, eu vou recortar aqui, repito aqui do outro lado, né? Vou riscar ali também e recortar. Depois de cortado, eu vou abrir, passar aqui uma costurinha, reforçando aqui, dando retrocesso no centro e nas duas laterais. E repito o mesmo processo aqui do outro lado. Costurei aqui os 2 cantinhos. Se você lembrar aqui, na hora de costurar aqui o fundo da bolsa, você pode deixar uma abertura para desvirar no final, tá? Mas se não, não tem problema que depois é só abrir esses pontinhos aqui. Então, para finalizar esse forro, a gente vai pregar o nosso botão de ímã. Então, a gente pega aqui a parte fêmea, que é essa parte mais larga, tá? E vamos posicioná-lo aqui aonde tá o zíper. Então, a gente acha o centro, aqui até tem a marcação ainda. Marca, dobra ao meio, né? Acha o centro, faz uma marcaçãozinha com giz.
E a partir aqui do meu zíper, eu vou subir, aqui ele ficou com 7 centímetros, então a gente pode subir aqui 3 ou 2 centímetros, 3 centímetros a gente pode subir, tá? A partir aqui dessa emenda, então a gente sobe 3 centímetros, faz a marcaçãozinha ali. Coloca a argolinha, faz a marcação, aí a gente fura. Fazemos aqui o furinho com o abridor de casa. E a partezinha que a gente recortou ali do fundo da bolsa, eu vou usar como reforço. Então, eu faço 2 furinhos aqui também. Aqui eu vou introduzir a minha parte fêmea, né? Que é a parte mais alta. Vai onde tá o zíper. Introduzo aqui no buraquinho. Coloco o meu reforço de tecido. E depois a argolinha de metal. Agora, eu dobro aqui, coloco certinho. E faço a marcação aonde vai ser posicionada a parte macho do meu botãozinho. Então, marco aqui o centro. Faço a marcação aqui com a argolinha também, né? Vou furar aqui da mesma forma que eu fiz no outro, né? Do outro lado. Furo também aqui, ó, outra partezinha que a gente tirou ali da parte de baixo, dos 4 centímetros. Furo aqui também. Introduzo aqui a parte macho, né, que é a parte fininha do meu botão. Introduzo aqui no buraquinho. Coloco o meu reforço. E a argolinha aqui de metal. Então, o nosso forro aqui está finalizado, tá? Podemos reservar. E agora, a gente vai fazer a parte externa da nossa bolsa.